Vamos ver uns exemplos aqui. Então, se você pegar a ordem crescente de energia, ela vai estar equivalente às linhas diagonais do diagrama. Então, a primeira linha diagonal é onde os elétrons vão entrar primeiro. Então, por exemplo, a gente tem aqui o átomo de lítio. Esse númerozinho que está aqui é o número atômico, que é a mesma coisa do número de prótons. Como esse átomo aqui é neutro, ele tem carga igual a zero, o que vai acontecer? Então, ele vai ter o número de elétrons dele é igual ao número atômico, o número de prótons. Então, a gente vai ter aqui um sistema com 3 elétrons para distribuir. Como é que fica essa distribuição? Vamos lá. Passando pela primeira linha diagonal, qual é a subcamada que a gente conta primeiro? É a 1s. A gente tem 3 elétrons para distribuir, só que na 1s só cabem 2. Então, a gente coloca 2 elétrons aqui e o 1 fica para a próxima subcamada. Segunda linha diagonal, você vai ter a subcamada 2s. Então, aqui na 2s ela vai caber até 2 elétrons. Como a gente só tem 1, basta colocar esse 1 que a gente tem. Então, a distribuição eletrônica do lítio vai ser 1s2, 2s1. Então, se você ficar seguindo essa linha diagonal todo o tempo, você vai encontrar essa sequência de preenchimento aqui embaixo. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d e 7p. Então vamos lá. No caso do nitrogênio, nitrogênio não tem carga, ele está neutro. Então, se ele não tem carga, o número de elétrons é o mesmo número atômico dele. Ele vai ter 7 elétrons. Como é que vai ficar essa distribuição? Vai ficar 1s2, 2s2, certo? Com isso a gente preenche as duas subcamadas S. Já foram 4 elétrons, faltam 3, certo? Na subcamada 2p cabem até 6 elétrons. Como está faltando só 3 para a gente distribuir, a gente pode colocar os 3 aqui, certo? E com isso vai ficar distribuído 7 elétrons. 2 mais 2, 4, com 3, 7. Então a distribuição eletrônica do nitrogênio vai ser 1s2, 2s2, 2p3. Já para o ferro, o que vai acontecer? O ferro ele vai ter 26 elétrons, que é, como ele está neutro, o número de elétrons é igual ao número atômico. Então, vou ter que distribuir esses elétrons aqui. Vai ficar 1s2, 2s2. Aqui vai ficar 2p6, certo? Já foram 10 elétrons. Faltam... Vamos botar aqui a distribuição. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Daqui para cá, gente, já foram 10 elétrons. Está faltando 16 para completar. Então, vamos continuar. 3s2. O P cabe até 6, a gente coloca o 6. 4s2. Então, vamos acrescentar aqui. 3s2, 3p6, 4s2. Então, daqui para cá já foram mais quantos, gente? Foram mais 10 elétrons. 10 com 10, 20. Está faltando 6. Então, esses 6 elétrons vão para onde agora, gente? Próximo subnível. 3D. Certo? Então, vamos lá. 3D, como é que fica? O D cabe até 10 elétrons. Eu só tenho 6. Se cabe até 10, eu posso colocar o 6 que vai caber tranquilamente. Então, vai ficar 3D6. Então, essa daqui é a configuração eletrônica do ferro neutro. Gente, agora a gente vai ver algumas configurações eletrônicas que elas não seguem o diagrama de construção. Então, a gente tem na família do cromo, cromo e molibdênio, e na família do cobre você vai ter o cobre, a prata e o ouro. Então, se você fizer a distribuição eletrônica do cromo, seguindo o diagrama da construção, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Só que na prática isso não ocorre. Isso aqui é a distribuição teórica.
Qual é a distribuição real, que é vista experimentalmente? Vai ser 1s2, 2s2, 2p6, até aqui tá ok, 3s2, 3p6, vai mudar aqui, ó, 4s1, 3d5. Professor, por que acontece isso? Vamos olhar para essas duas últimas subcamadas. A subcamada 4s, subnível tipo S, ele só tem um orbital. O subnível 3D, ele vai ter apenas 5 orbitais. Certo? Então, quando você tem a distribuição teórica, você vai ter 2 elétrons no 4s e você vai ter 4 elétrons no 3D. O que acontece? Quando você tem 2 elétrons no mesmo orbital, um gera sobre o outro uma força de repulsão. Então, esse primeiro elétron do 4s está exercendo uma força de repulsão, ou seja, ele está querendo jogar esse elétron para fora. A subcamada 4s e 3d elas têm energia muito próxima. E quando você tem muitos elétrons desemparelhados, a gente já viu na regra de Rand, que isso estabiliza mais a subcamada. Então, eles vão unir o útil ao agradável. O 4s quer se livrar de 1 porque está com força de repulsão, e o 3d quer receber 1 para aumentar o número de elétrons desemparelhados que ele tem. Então, ele vai transportar esse elétron para cá, e você tem a configuração real, que vai ser 4s1 com 1 elétron e o 3d5 com 5 elétrons. Com isso, os dois orbitais saem ganhando. O 4s perde a energia de repulsão e o 3d ele aumenta o número de elétrons desemparelhados dele, certo? E elétrons apontando no mesmo sentido. A mesma coisa vai acontecer com o molibdênio, que é da família dele, certo? Já no cobre, o que vai acontecer? No caso do cobre, a distribuição eletrônica dele vai ser 1s2, prevista, né? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Isso aqui vai ser a distribuição teórica. Beleza? De novo, 4s completamente preenchido, 3d está com 9 elétrons. Como é que fica essa configuração? Você vai ter o 4s, o 3d, aqui teria 2 elétrons e aqui teria 9 elétrons. Então o que vai acontecer? Aqui você vai ter a força de repulsão um pelo outro. Então esse elétron aqui, se ele viesse para cá, também teria essa força de repulsão. Então o que pode acontecer? Só que além da força de repulsão, você já tem 4 elétrons que estão apontando no mesmo sentido, certo? Se o 3D ganhar mais um elétron, ele vai ficar estável porque ele fica completo, certo? E o 4s ele vai perder, ele também vai ficar um pouco mais estável porque ele perde a energia de repulsão. Então vai acontecer a mesma coisa aqui. O elétron do 4s ele migra para o 3D, certo? E a configuração vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Então, essas subcamadas que terminam em S e D, elas vão adquirir uma certa estabilidade quando você tiver o orbital D ou preenchido pela metade ou ele preenchido por completo. Certo? É importante lembrar que isso aqui só acontece entre o S e o D porque eles têm energia próxima um da outra. Não vai acontecer entre outros tipos de orbital, por exemplo, S e P. Isso não vai acontecer. Beleza?
Vamos agora para a parte de distribuição eletrônica em íons, certo? Íons são espécies ou que ganharam ou que perderam elétrons, certo? Então, para fazer essa distribuição eletrônica, a gente faz primeiro a distribuição eletrônica como se o elemento tivesse neutro. Como assim? Por exemplo, no caso do sódio, ele tem 11 prótons. Então, a distribuição eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Só que aqui a gente tem um íon de carga positiva, certo? Se ele tem a carga positiva, significa o quê? O elétron ele é carga negativa. Ele vai perder ou ganhar carga negativa, certo? Para estar positivo, ele tem que perder carga negativa. Quantas cargas negativas ele perde? Uma. Ele vai perder um elétron. De onde é que tem que sair esse elétron? Da camada mais externa. Então, quem é a camada mais externa? Quantas camadas eu tenho aqui? Primeira camada, segunda camada. A camada está relacionada com um número que vem na frente, que é o número quântico principal. E aqui é a terceira camada. Então, esse elétron vai sair daqui e a distribuição eletrônica que a gente tem vai ser 1s2, 2s2, 2p6. No caso do B, a gente vai ter agora um íon negativo. Esse íon negativo é chamado de ânion. Toda vez que você tiver um ânion, você tem que acrescentar elétrons. Quantos elétrons? A mesma quantidade da carga. Vamos fazer a distribuição eletrônica do elemento neutro, como se ele tivesse 9 elétrons. Ficaria como, gente? Ficaria 1s2, 2s2, 2p5. 2 com 2, 4, com 5, 9. Perfeito. Vamos agora acrescentar o elétron. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Então, essa aqui é a distribuição eletrônica do fluoreto, que é o F-. Vamos analisar agora o caso do ferro. Vamos fazer primeiro a distribuição eletrônica do ferro neutro. A gente já fez ela anteriormente e viu que seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, certo? É normal, Serino, Pauli, nada de inversão. Não está naqueles nossos 5 casos. Aí o que é que vai acontecer? Se agora você tem o íon de carga positiva, 2+, ele vai perder ou vai ganhar elétrons? Quando a gente tem íons de carga positiva, a gente tem que perder elétrons. Então você vai tirar 2 elétrons. Pergunta, de onde é que saem esses elétrons? Os elétrons eles sempre têm que sair da camada mais externa. Quem é a camada mais externa? É a que tem o maior número quântico principal, certo? Então você vai olhar aqui. Quem é que tem o maior número aqui nessa distribuição? É o 4. Como aqui tem que perder 2 elétrons, então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, certo? Professor, por que tem que sair da última camada? Porque a atração do núcleo ela é mais forte nas camadas mais internas. Então, apesar do 3D ele ter mais energia, ele ainda é mais interno do que o 4s. Portanto, esses elétrons ficam mais presos ao núcleo e são mais difíceis de sair. Então, no caso, o 4s, por estar mais afastado, ele acaba sendo mais fácil de perder os elétrons primeiro. Beleza? Se a gente trabalhar agora com o íon ferro 3+, a diferença é que aqui, em vez dele perder 2 elétrons, ele vai perder 3. Então, a gente pode partir da distribuição eletrônica do ferro 2+, e retirar apenas mais um elétron. Esse elétron agora vai sair de onde? Qual é a camada mais externa? É a camada 3, né? Ela passa a ser agora a mais externa. De qual subcamada você tira? Aí você vai tirar agora da D, porque a D, entre as 3 camadas, é a mais externa, dentre as 3 subcamadas, certo? Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, certo? Então essa é a configuração do ferro 3, beleza? Então com isso a gente termina nossa aula de
átomos com mais de um elétron, finalizando com o conteúdo de distribuições eletrônicas. Grande abraço aí a todos.